amigo está precisando de um advogado sério, manda esse vídeo para ele. Atenção, tá? Toma muito cuidado com o que você vai falar. É o seu depoimento. Então, eu tava meio de cabeça quente, tudo, conforme foi citado o ocorrido. Eu trabalho no balcão da padaria, todo dia essa pessoa vinha fazer gracinha com a minha cara. Perguntava se eu tinha rosca fresca, às vezes chegava e ficava assim: tem pão fresco? Tem pão fresco? Ô, doutor, o doutor tá rindo de mim. Aí, tinha às vezes perguntava se tinha salame, perguntava por quanto eu vendia rodela.